Vamos lá, gente, voltando. Estão aí? Onde estão? Todo mundo aí? Podemos seguir? Nos deem aí um ok. Então tá. Estou vendo a Lavínia ali. O Petson está lá trabalhando, mas está ligado. Tem um outro irmão de camisa amarela que eu esqueci o nome. O Lucas. Isso. Então tá, gente. Vamos lá, então. Vamos seguindo. Obrigada, José. Pode tirar o som aí, senão eu me perco aqui no meu raciocínio. Então, eu acho que ficou entendido, né? Essa parte que a gente falou sobre não depender das necessidades para as decisões. O que nós falamos sobre Deus, ele ser um Deus de fé, certo? Faz parte da natureza de Deus a fé. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre fé bíblica versus os nossos sentimentos. Fé bíblica versus os nossos sentimentos. Gente, olha só, existem dois tipos de verdade. Antes do intervalo a gente falou sobre isso, que existe um mundo natural, um mundo espiritual, que as coisas estão acontecendo mesmo que a gente não veja. Então existem dois tipos de verdade. A verdade natural, certo? A verdade natural, ela é fundamentada nos nossos sentidos físicos. E a verdade espiritual, que é fundamentada na palavra de Deus. Abram a Bíblia aí para a gente ver João, Evangelho de João, capítulo 17. No versículo 17, vamos ver o que diz lá. Aqui Jesus ele está orando pelos discípulos, né? Ele está ali prestes a ir para a cruz, a cumprir com aquilo que ele veio fazer, e ele está orando pelos discípulos, e ele está pedindo a Deus que Deus guardasse, que Deus protegesse, enfim. E no versículo 17 ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os nossos sentimentos, a gente viu lá na primeira aula, né? Na segunda aula, aliás, que eles podem ficar um pouco confusos. Mas a fé bíblica, ela vai sempre consultar a palavra. Por quê? Por causa daquilo que Jesus disse. A tua palavra é a verdade. Quando Jesus se refere a ele mesmo, o que ele diz que ele é? O caminho, a verdade e a vida. Eu vou abrir um parêntese aqui para a gente falar de um assunto. Só tocar num assunto, tá, gente? Baseado também em algumas experiências. Mas principalmente baseado na palavra de Deus. Durante esse tempo de ministério, a gente tem assistido muitas vezes. Grace, que tempo de ministério? Deixa eu contar para vocês. Eu me converti em 2000, aceitei Jesus naquele episódio que eu contei para vocês.
2002, final de 2002 eu vim aqui para a igreja. Em 2013 eu comecei a trabalhar no departamento infantil da igreja. Em 2005, não, 2006 acho que foi 2006. Eu comecei a liderar o departamento infantil, certo? Depois a gente trabalhou nos jovens. Por que eu vou contar isso para vocês? Para vocês entenderem que ao longo do percurso a gente vê coisas acontecendo, a gente acaba se envolvendo, se inteirando, trabalhando com pessoas e a gente vê as coisas acontecendo. Então a gente sabe uma sequência de como elas acontecem. Eu trabalhei no departamento infantil, liderei o departamento infantil. Depois eu trabalhei com os adolescentes da igreja, liderei eles. Depois nós lideramos os jovens da igreja, eu e o Wagner e eu. Lideramos os jovens. Aí nós fomos para Campina Grande. Lá em Campina Grande o Wagner... E ele sempre trabalhou no Ministério de Louvor. Sempre, desde que ele veio para a igreja. Aí lá em Campina Grande ele se envolveu com louvor e eu me envolvi no departamento infantil da Igreja Verbo da Vida, enquanto nós estávamos lá. Quando nós voltamos para cá, o Wagner continuou trabalhando no louvor, eu no departamento infantil. Depois nós lideramos os jovens de novo. Depois dos jovens, me ajuda a lembrar, José. Depois dos jovens, o Wagner foi liderar, antes um pouquinho ali, junto com os jovens, o Wagner foi liderar o louvor. Aí logo que a gente voltou de Campina Grande, o pastor nos consagrou ao ministério, nós começamos a caminhada pastoral em 2011. Começamos a caminhada pastoral e aí a gente vai trabalhando com pessoas, né? Agora, nos últimos anos, a gente liderou o diaconato. Há um bom tempo que a gente faz parte da diretoria da igreja e nesses últimos 2 anos nós estamos como pastores aqui na igreja, auxiliando o pastor Neomário Socorro, né? E coordenando alguns trabalhos. Ele coordena o louvor bem próximo, né? E eu o departamento infantil junto com a equipe de trabalho, com a liderança do departamento infantil. Por que eu citei isso tudo? Porque dentro dos departamentos, quando a gente trabalha com pessoas, a gente se relaciona com elas. E o nosso interesse sempre é ensinar a palavra, e aí o pastor Cláudio está aí, e certamente ele vai concordar com a gente, né? É ensinar a palavra e ver essa palavra frutificando. Mas o máximo que a gente consegue chegar disso é até o ouvido. Do ouvido para frente é com cada um de nós, amados. Do ouvido para frente é o trabalhar do Espírito Santo e ele só é efetivo quando a gente deixa. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente pode, assim, se desdobrar ensinando fé bíblica, decisão baseada na fé, decisão baseada na palavra, entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas se eu quiser deixar os meus sentimentos prevalecer, se eu quiser disfarçar os meus sentimentos e até achar argumento na palavra para eles, eu posso dar o meu jeito e fazer. O único problema é que em tudo que não provém de fé é pecado e Deus não se compromete. Eu posso dar o meu jeito, eu posso fazer do meu jeito, eu posso fazer segundo os meus sentimentos. Posso, quantas vezes eu quiser. Agora o prejuízo vai ser só meu. Porque, gente, é muito ruim e é muito difícil quando eu tomo um caminho que eu não tenho certeza se Deus está comprometido comigo naquele caminho. Quer ver um texto que a Bíblia é clara como só o meio-dia, e a gente continua sempre tendo dificuldade com ele? Quando a Bíblia diz assim, não há, eu vou citar esse texto, não está no cronograma, mas vem ao meu coração, né, ao meu espírito para falar, eu vou falar sobre isso. Certamente vai ser útil. Não há... José, acha o texto para mim aí, por favor. Comunhão da luz com as trevas. Grace, aonde está isso? Na Bíblia. José vai achar a referência, que eu não lembro ela de cor agora. Oi?
Deixa eu ver, deixa eu conferir. Pronto, achamos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Abram a Bíblia de vocês lá. Diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí depois a gente segue lendo, ainda tem mais informação. Mas a Bíblia diz: que comunhão há da luz com as trevas? Não há, gente. Não tem como ter comunhão da luz com as trevas. Porque onde chega a luz, as trevas são dissipadas. Agora, eu também posso decidir ser luz e entrar num ambiente de trevas e deixar a luz se apagar. E geralmente isso acontece. Quando eu envolvo meus sentimentos nisso. Grace, do que tu está falando? Eu estou falando de qualquer nível de comunhão de luz com as trevas. Quantas vezes eu perco as contas de quantas vezes a gente ouviu, a gente presenciou, a gente vivenciou situações assim. Pastora, eu preciso conversar. Gente, isso não é crítica. Que fique bem claro aqui, gravado, não é crítica. Mas eu estou falando para vocês da realidade do que acontece. E aí vem os jovens, os adolescentes principalmente, dizem: conheci uma pessoa muito legal, muito 10, muito legal. E diz: ai, que coisa boa, e como é que está sendo? Não, muito bom, ai, é uma maravilha. E eu digo: e me conta quem é, eu conheço? Não conhece. Eu digo: tá, é de outra igreja? Não, na verdade não. Mas assim, ele é melhor que muito crente? Só falta aceitar Jesus. Ou ela, né? Vice-versa. É melhor que muito crente, só falta aceitar Jesus. É uma maravilha. E eu disse: tá, parei. Está me dizendo que conhece uma pessoa muito legal, que é gente boa demais, está muito interessado, está apaixonado, tá? Mas não é cristão. Eu disse: o que a Bíblia diz sobre isso? Eu sempre faço essa pergunta. O que a Bíblia diz sobre isso? Não pensa no que eu diria, tá? Pensa no que a Bíblia diz. Mas a gente não pode ser tão radical. Tá, ok, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não há comunhão da luz com as trevas. Ok. Essa pessoa é luz? Geralmente me respondem: é quase, porque é uma pessoa muito boa. Tá, mas quase luz, é luz? Não é muito. Tá. Tu é luz? Sou, né? Sou. Então como é que vai caber os dois no mesmo espaço? Não tem como, gente. Sempre vai haver um prejuízo. Sabe por quê? Porque os interesses não são os mesmos. A visão não é a mesma. Os objetivos não são os mesmos. Não tem como combinar. Pode parecer a coisa mais maravilhosa desse mundo. E olha, eu vou dizer para vocês, inúmeros casos, na maioria deles, em 99,99999%, nós vimos na prática esses relacionamentos, esses envolvimentos, terminando, sabe no quê? No esfriamento. No esfriamento. Porque geralmente leva para o pecado, depois do pecado leva para o desvio. Se desvia da palavra, se desvia do evangelho, se desvia da comunhão com Deus. Mesmo sabendo, que não há comunhão da luz com as trevas. Grace, mas não é relacionamento. Eu quero fazer uma sociedade, é um negócio bom, um negócio desse que está pintando aí. E eu acho que é de Deus. Se é de Deus, é luz com luz. Porque Deus não trabalha no misto.
se é de Deus, é luz com luz. É o mesmo objetivo, é a mesma direção, é o mesmo foco. Um dia uma amiga muito querida, veio conversar comigo e disse, ai Grace, surgiu um negócio muito bom, vai ser 10 para mim. E eu disse, me conta aí como é que vai ser. Ela disse, não, é assim, é uma pessoa que já tem muita experiência no ramo que eu estou entrando, e ela me propôs uma sociedade. E eu não tenho dinheiro agora para investir, né, nesse ramo que eu estou entrando. Então, ela já tem tudo pronto, a gente vai trabalhar junto, e a gente vai só dividir as despesas. E ela já tem um monte de cliente que conhece ela, então eu vou entrar com o meu produto, ela vai entrar com o dela. Aquilo que parece assim, só bênção, só maravilha. E eu disse para ela, tá, e me responde aí, o que a Bíblia diz sobre isso? Vocês caminham na mesma direção? Vocês creem na mesma coisa? Como é que vai ser? Ela disse, não, pois é, eu vim conversar contigo porque eu queria saber o que tu acha. Eu disse, vamos pensar assim, independente do que eu acho, vamos colocar de lado o que eu acho nesse momento que não é tão importante. Mas vamos ver o que Deus acha. Vamos conversar sobre o que Deus acha disso. O que a Bíblia diz sobre isso? Ela disse, Grace, a Bíblia diz que não tem comunhão da luz com as trevas, né? E eu disse, e aí? Ela, mas o negócio é bom. Eu disse, o negócio é bom, mas Deus não vai entrar contigo. Vai ser só tu e ela. Aí ela, eu não tinha pensado por esse lado. Eu disse, meu amor, naquilo que Deus não pode concordar, Ele não pode entrar. Aí ela, pois é. Eu digo, mas vamos ver isso na prática. Eu digo, tua amiga é casada? Ela disse, o casamento dela está se desfazendo, eles estão em crise. Aí eu disse, ok, tu é casada? Ela disse, sou. Eu disse, vai trabalhar tu e o teu marido? E ela, sim. Eu digo, e aí, não vai trabalhar ela e o marido dela? Não. Eu disse, como é que vai ser no dia a dia? Isso não vai gerar conflito? Ela, pode gerar, né? Porque nós vamos ser 2 trabalhando, ela vai ser uma só, e o lucro vai ser dividido igual e tudo mais. Então já começa por aí. Eu disse, na hora que tu fizer lá o teu lucro e que surgiu um dinheiro bom na empresa e tudo mais, tá? O que está no teu coração de fazer? Ela, Grace, eu vou ser fiel a Deus em tudo, eu vou entregar o dízimo. Eu digo, mas não é o que ela vai querer fazer. Eu digo, então como é que vocês vão entrar num acordo? Tu vai querer honrar a Deus, mas não é o princípio dela. E tu não tem que cobrar ela por isso, porque não é um princípio dela, a gente não tem que obrigar ninguém. Aí ela disse, pois é, não tinha pensado nisso. Eu digo, pois é. Aí eu fui citando N situações que ia dar conflito. E ela disse, eu não tinha pensado nisso. Eu disse, por isso que Deus, que pensa em tudo, Ele nos diz que não há comunhão da luz com as trevas. Gente, a palavra, ela não vai deixar de se cumprir. Ela não vai deixar de funcionar porque a gente quer seguir os nossos sentimentos. Ou porque a gente está empolgado com um negócio, ou porque a gente está apaixonado, ou porque a gente está cego de sei lá eu do quê. A palavra não vai deixar de se cumprir. Ela não vai deixar de ser a palavra de Deus porque eu estou envolvido com os meus sentimentos. Quando eu me envolvo com os meus sentimentos, eu terei o resultado deles. Quando eu me envolvo com a fé, eu terei o resultado dela. É assim que funciona. Não vai ser diferente porque eu quero que seja diferente. Com todo mundo deu na trave, mas comigo, que sou muito especial, não vai ser assim. Quer testar? Quer pagar o preço? No final, você vai voltar, vai me dar razão e vai dizer, foi assim. Por quê? Porque sou eu que estou falando? Não, gente, porque é a Bíblia que diz. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela sempre se cumpre. Todos os casos que eu vi de relacionamento nesse sentido, eu não estou falando, e agora cabe uma vírgula aqui, tá? Eu não estou falando das pessoas que se conheceram pelo mundo afora, se casaram, se juntaram, fizeram o que quiseram fazer, não estou falando disso. Aí depois, lá na frente, conhece a palavra, um conhece antes do outro,
um vai para a igreja, o outro não quer ir, e está tudo bem, conseguem viver assim. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse, se vocês consentem em viver, então que sigam vivendo, que sigam casados, que não se apartem, um vai santificando o outro. E isso é para aqueles que já estavam juntos, já viviam o seu relacionamento e depois conhecem a palavra. Agora, quando eu já conheço a palavra e ainda assim eu tomo essa decisão, eu vou ter o peso dela, eu vou conviver com as consequências dela. Não tem outra saída, não tem outro trajeto. Tá? Então, nós não podemos confundir as nossas decisões que deveriam ser tomadas por fé e baseadas na palavra, com as decisões que nós queremos tomar baseadas só nos nossos sentimentos. Seguindo. Por que a gente não pode confundir? Porque existe uma verdade espiritual por trás de tudo. O natural me mostra que é bom, que é legal, que vai dar certo, que, nossa, era tudo que eu precisava na minha vida. No espiritual as coisas estão borbulhando e eu não estou enxergando. No espiritual, minha gente, tem anjo trabalhando, tem Deus fazendo, tem demônio trabalhando contra. Tudo isso está no espiritual. E conforme eu me movo aqui no natural, eu dou legalidade ou para um ou para outro. Baseado nas minhas decisões. Ah, mas quando Deus quer, Ele faz porque Ele é onipotente, Ele é soberano e Deus resolve. Que bom se fosse assim. Deus é onipotente, Ele é soberano, Ele tem poder de tudo, mas para essa vida e para essa terra, Ele estabeleceu algo maravilhoso que Ele chama livre-arbítrio. Poder de decisão. Ele nos deu o poder de decisão. Nem quando Adão pecou e botou toda a raça humana para a falência, Deus não interferiu nisso, e Ele podia ter interferido. Ele podia ter zerado ali. Se Ele quisesse, Ele tinha passado a borracha em Adão e começado de novo. Sabe? Apaga, começa de novo. Deus não fez. Por quê? Porque essa é a natureza de Deus. Santidade, minha gente, a natureza santa de Deus faz com que Ele não oscile, com que Ele não tome uma decisão hoje ou outra amanhã. E que bom, senão a gente já estaria perdido. Né? Mas hoje a gente está ouvindo essa palavra, então se algum de nós, por acaso, está às vésperas de tomar uma decisão dessas, em qualquer um desses âmbitos e desses caminhos que vão levar para uma comunhão da luz com as trevas, e que não deve haver segundo a Bíblia, resolve hoje à noite, meu amado ou minha amada, em nome de Jesus, tomar uma decisão baseada na palavra e na fé bíblica. Tá bom? Como eu disse, isso não fazia parte da apostila, mas fazia parte do coração de Deus, então vai servir. A fé é uma força espiritual. Abram a Bíblia em Mateus, capítulo 17. Mateus 17. A gente vai começar a falar sobre o poder da declaração, daquilo que a gente fala sobre a nossa boca. Aliás, daquilo que a gente fala com a nossa boca. Mateus 17. Poder das palavras, minha gente. Fé é liberada pela boca. Mateus 17. Versículo 20. e 20 diz assim: E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Ele estava dando uma resposta sobre algo que tinha acontecido antes com os discípulos, tá bom? E aí ele diz assim: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Olha o que a Bíblia diz, poder de declaração. Vou apagar aqui para a gente poder seguir.
Fé é liberada pelo declarar. Certo? Vou botar uma boquinha bonita aqui, para você lembrar sempre. E vou desenhar um globinho aqui do lado, para você lembrar que temos o poder de criar o mundo que nós queremos viver. Olha que coisa linda. Fé é liberada pelo declarar. Mateus 20, 17. Não, ao contrário. 17, 20. Desculpa aí. Mateus 17, 20. Amados, Deus nos deu a capacidade de declarar em fé aquilo que nós queremos viver e gerar esse mundo que a gente quer viver. Qual é o mundo que você quer viver na sua casa? O que você quer viver na sua casa? Porque a Bíblia diz assim, ó, se a gente tiver fé, não depende do tamanho da fé, isso é importante lembrar. Não depende do tamanho da fé. Depende da convicção daquilo que você já tem. Aonde a palavra já me alcançou, aonde a palavra já te alcançou, a gente já consegue declarar e gerar. Porque aqui, Jesus estava dizendo para os discípulos que se eles tivessem fé como um grãozinho de mostarda. José, faz um favor para mim, procura aí um grão de mostarda, uma imagem na internet para a gente mandar para eles. Por favor. Se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda e dissesse para esse monte, passa daqui para colar, daqui para lá, ele ia passar por causa da declaração, por causa do poder da palavra. Mas esse grão de mostarda ele tem que estar muito bem plantado dentro de mim. Não é o tamanho, é a qualidade do que eu já tenho. É o quanto de atenção eu já dou àquilo que eu já tenho. Não é aí um dia eu vou ter uma fé bem grande e aí eu vou explodir, eu vou fazer coisas maravilhosas. Não, meu amado, minha amada. É o que eu já faço com aquilo que eu já tenho. No que eu já estou frutificando com aquilo que eu já tenho de convicção dentro de mim? Será que eu estou deixando o medo, a dúvida, a incerteza abafar as coisas que eu já tenho? Será que eu estou declarando baseado só no que eu vejo? Ou eu estou declarando baseado naquilo que eu creio? Qual tem sido a qualidade das nossas palavras no nosso dia a dia? Vou botar aqui a pergunta para a gente lembrar sempre. Qual a qualidade das nossas palavras? O que você fala sobre você mesmo? Aí eu vou enumerar algumas coisas aqui que a gente tem que pensar, tá? Vou fazer uma pergunta aqui no canto. O que falamos? Número 1, sobre nós. O que você fala sobre você mesmo? Eu não estou dizendo o que os outros falam sobre você. Ou o que os outros falaram sobre você. Ou o que a sua família falou a vida inteira sobre você. Não estou falando sobre isso, tá? Estou falando sobre o que você fala sobre você mesmo. O que você fala sobre você mesmo. Eu não sei vocês, mas eu cresci numa família bem bagunçada. Bem conturbada. Então, se eu fosse levar como base o que eu vi na minha família, eu não tinha nem aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Ainda bem que Deus não depende disso. Né? Só para vocês entenderem o contexto. Eu cresci em um lar com a minha avó, com os meus avós. Meu avô morreu, eu tinha 9 anos. Ficamos eu, minha avó, o filho dela mais novo, meu tio, minha tia, que ainda morava com a gente, que eram os filhos dela, e meu pai, eventualmente, que a cada separação da minha mãe, ele voltava para morar com a gente, então ele era o meu irmão mais velho, nesse momento, né? Pensa na situação, que maravilha.
Porque quando eu nasci, eles me deixaram com os meus avós, e foi lá que eu cresci. Glória a Deus pela vida dos meus avós que me acolheram. Então, assim, a declaração, a gente vivia numa casa bem limitada, com situações limitadas. Na época era só o meu avô que trabalhava. Então, aquele salário, aí ele se aposentou porque ele já era bem mais velho. Aquele salário tinha que sustentar todo mundo. Então, achou? Ó, o José está mandando para vocês aí, grão de mostarda, olha que legal. Só para vocês terem ideia. Tá bem? Quem quiser dar print na tela aí, ou depois pesquisar no Google, tem. Só para vocês lembrarem. Do grão de mostarda, do tamanhozinho. Tá, gente? Aí, se eu fosse depender das declarações que eu ouvia na minha casa, a gente não ia muito adiante, né? Olhando para a realidade, olhando para as declarações. Antes de eu me converter, antes de eu receber Jesus como Senhor Salvador, eu pensava assim, esse negócio de família é uma coisa que não vale a pena. Porque olha só, a nossa família é assim. Então eu não tinha uma boa referência de família, aquela família do casamento, dos pais e os filhos. Talvez você cresceu numa casa assim também, que os pais se separaram, ou que você cresceu com outra pessoa, enfim. E aí essa imagem inicial pode não ter sido boa. Só que quando eu recebi a palavra, quando eu recebi Jesus, e eu comecei a ver o que a Bíblia dizia sobre família, sobre relacionamento, eu comecei a desejar. E quando eu comecei a desejar e ver pela Bíblia que era bom, eu comecei a declarar, a minha família vai ser diferente. Eu vou ter uma família, eu vou ter uma família, eu vou ter um marido, meu marido não vai me chifrar, vai dar tudo certo, o Senhor vai vai me ajudar a tomar a decisão e a escolha certa. Lógico que eu entendia que não era Ele que ia decidir, né, nem escolher por mim. Eu digo, mas o Espírito Santo está ao meu favor, então Ele vai me ajudar. Ele disse que ia me ajudar, Ele vai me ajudar. E comecei a declarar, eu vou ter uma família, eu vou ter uma casa, eu vou ter filhos, eu vou ter uma realidade boa, nossa família vai ser legal, meu relacionamento conjugal vai ser legal demais. Eu comecei a declarar o que eu queria. E eu comecei a anular as declarações que eram feitas sobre mim. Quais eram as declarações? Era estranha, tu é gorda, tu é isso, tu é aquilo. Eu disse, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Tu é lenta. Não sou lenta. Eu sou o que Deus diz sobre mim. O que você já ouviu sendo declarado sobre você que você precisa desfazer e começar a lançar novas declarações sobre isso? Você era o quê? Que você era burro? Que era devagar? Que era atrasado? Que era plasta? Que mais? Ah, ele é meio pateta. Ah, ela é meio lerdinha, né? Ah, ela é boba. O que você precisa desfazer, gente? Ele ou ela, ou seja quem for, é um mosca morta. Todo mundo faz o que quer, a pessoa não tem reação. Tá bom de você começar a criar uma outra realidade, um outro mundo para você viver. Grace, como é que eu faço isso? Pela declaração da palavra. Começa a lançar da sua boca. Lembra do grão de mostarda? Não precisa ser grande, precisa ter qualidade. Começa a lançar da sua boca aquilo que você enxerga que a Bíblia diz sobre você. Então, o que nós estamos falando sobre nós? Ai, pobrezinho. Pensa numa coisa que me dá raiva. Eu nunca deixei falarem sobre os meus filhos. Pobrezinho, pobichinho. Nunca deixei. Ai, Grace, tu foi assim, delicada. Algumas vezes eu fui. Porque eles não são pobrezinhos. Eles não são pobrezinhos. Pela Bíblia, eles não são. Então, eu não declaro sobre eles isso. Ai, que menino safado. Não, meus filhos não são safados. Eles serão ótimos homens. Eles serão homens de qualidade. Eu não quero filho safado. Não.
Não foi para isso que Deus me deu eles. Eu não deixo falar. Não deixo. Porque eu sei o poder que tem uma palavra lançada. Não deixo. Que menino bem danado. Gente, danado é condenado ao inferno. Não. Nenhum deles vai. Não tive eles para ir para o inferno, não. Então não vão. Não vai ser com a ajuda de nenhuma boca também, não. Não vai. O que nós estamos declarando sobre nós? O que nós estamos declarando sobre nossa família? Mulheres que estão me ouvindo, homens que estão me ouvindo, o que você declara, minha amada, sobre o seu marido? O que você declara sobre ele? Ai, meu marido, misericórdia, só graça. É lento, é lerdo, tem que estar empurrando para o homem sair do canto. Tem que estar pedindo 6 meses a mesma coisa. Com essa declaração, a gente vai pedir 12 meses, não vai ser 6, vai ser 12. Porque nós criamos o mundo em que nós vivemos pela nossa declaração. Do mesmo jeito que Deus criou o mundo para nós vivermos, aquela realidade maravilhosa que Ele deu para o ser humano, Ele disse, agora é com vocês, minha gente. Porque vocês são minha imagem e minha semelhança. O que nós estamos declarando sobre a nossa família? O que você declara sobre o seu marido? O que você declara sobre a sua esposa? Meu Deus. Minha mulher, só Jesus na causa. Aí quando a gente quer declarar uma coisa ruim disfarçada, a gente diz isso, né? Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Começa a declarar coisas boas. Começa a declarar sobre a sua família aquilo que você quer viver. Aquilo que você quer viver. O que é que nós estamos declarando sobre os nossos objetivos? Não é errado, meu amado, você ter objetivos. A Bíblia diz que o homem faz planos e a resposta certa vem da boca do Senhor. Mas é o homem que faz planos. Então, o que você está declarando sobre os seus objetivos? O que você está declarando? Eu tenho o objetivo de fazer uma faculdade. Eu quero fazer uma faculdade. Eu quero fazer uma faculdade. Ai, mas eu acho que uma faculdade não é para mim. Agora, né, nesse período da vida... eu acho que não. Eu acho que... Aí a gente começa a declarar coisas que vão ser a nossa realidade. Eu acho que eu não vou acompanhar. Eu acho que eu já estou cansado para isso, ou cansada para isso. Eu acho que eu não tenho tempo, não vai dar certo, e como é que vai ser? E lá vai, e lá vai, e lá vai, e lá vai. É essa a realidade que a gente vai viver. Quantas vezes a gente vê algo muito bom, aquela coisa maravilhosa, aquela vida que a gente sonhou assim, que a gente pediu para Deus, sabe? E às vezes a gente não está lá ainda. E aí a gente pega e diz assim, maravilha, mas isso não é para mim. Por que não é para mim, gente? Por que não é para mim? Porque eu estou declarando isso constantemente. Isso não é para mim. Comer isso não é para mim. Viver isso não é para mim. Ir neste lugar não é para mim. Essas férias maravilhosas não são para mim. Essa escola não é para mim. Esse restaurante não é para mim. Essa loja não é para mim. Essa faculdade não é para mim. Quando nós estamos declarando isso constantemente, e às vezes até inconsciente, sabe o que a gente está desfazendo? A gente está desfazendo aquilo que Deus declarou sobre nós.
Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, tudo que existe de maravilhoso nessa terra é para nós. Deus criou para mim e para você. Deus criou para mim e para você. Mas nós não vamos desfrutar de nada disso enquanto a gente não mudar primeiro a qualidade das nossas palavras. A qualidade das nossas declarações. Nós não vamos desfrutar. O nível que a gente deseja chegar, a vida que a gente deseja ter, depende de esforço? Sim, claro que depende de esforço. Mas antes do esforço depende de fé. Se eu não tiver fé, eu não tenho nem força e impulso para fazer o esforço. Primeiro eu tenho que crer dentro de mim que aquilo é para mim. Que aquilo é bênção, é bom, é de Deus e é para mim. Mas é aqui dentro que começa a ser gerado e é daqui que sai. É daqui que sai. Certo? Então a gente precisa exercitar. O que eu estou declarando sobre mim? Quem eu sou? Como eu me enxergo? Sabe que existem muitas pessoas, e o Espírito Santo sabe por que eu vou colocar isso. Existem muitas pessoas que não conseguem se olhar, parar e ficar se olhando no espelho. Não conseguem ficar se olhando no espelho. Por quê? Porque olham e não acham bom o que vê. Que tal a gente começar a parar mesmo, sabe? Sem vergonha nenhuma, parar na frente do espelho, de preferência pelado, e começar a olhar e dizer, isso é o melhor de Deus. Eu sou o melhor de Deus. Tudo isso que eu estou vendo em mim é muito bom. Ficaram chocados agora porque eu falei pelado? É pelado mesmo, gente. Nasceu com roupa? Claro que não. Que tal a gente começar a encarar a gente mesmo no espelho e começar a declarar sobre nós quem Deus diz que nós somos? Nos mínimos detalhes. Declarar sobre a nossa família e declarar sobre os nossos objetivos. Isso é para mim. Eu estava conversando com o José e com o Wilson aqui num desses dias da semana passada, que eu cheguei, e eu disse, eu levei 15 anos da minha vida para tomar uma decisão que eu podia ter tomado há 15 anos atrás. Sabe por que eu não tomei? Porque eu não acreditava nela. Simplesmente por isso. Eu levei 15 anos e graças a Deus que nesses 15 anos teve um processo maravilhoso assim, da palavra de Deus, curando muitas áreas da minha vida, para me levar a entender e acreditar que eu era capaz de tomar a decisão que eu tomei esse ano. Esse ano. Eu terminei o ensino médio, eu não sabia que curso eu ia fazer. Então eu não fiz nenhum, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Aí depois eu segui estudando, fiz o centro de treinamento, fiz a escola de ministros, fiz a faculdade de teologia. E glória a Deus, né? Porque é dentro da área que eu trabalho todo dia. Mas depois de um tempo, eu percebi que existiam outras coisas que eu precisava fazer, que Deus queria que eu fizesse, e eu me escondia atrás dessas, dizendo, não, mas essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade... Em coisas que eu precisava declarar sobre os meus objetivos, que eu precisava crescer neles, tomar decisões de fé, e eu não queria ter coragem de tomar. Aí depois de um ano amadurecendo a ideia, que foi todo o período do ano passado, nós decidimos, eu e o Wagner, que eu ia voltar para a faculdade. Por que decidimos eu e ele? Isso é uma decisão minha, porque agora tem uma família envolvida no negócio. Então tem que ser uma decisão da família, né? Porque todo mundo vai ser afetado por isso, em tudo. Estruturar o tempo, estruturar o nosso relógio, a nossa organização. Então todo mundo vai ter que caminhar junto nessa caminhada aí, ou remar junto nesse barco. Então nós decidimos que eu ia voltar para a faculdade, escolhi o curso o mais inimaginável possível e tenho paz para onde eu estou caminhando. No final do ano eu conto para vocês, depois do Enem. Não vou contar agora não. Algumas poucas pessoas sabem. E por que não antes, Grace? Porque eu não acreditava. Porque eu não declarava.
quando eu olhava, eu dizia assim, não é para mim. Até que um dia um amigo pegou e me disse assim, Grace, faz tal coisa. E eu disse, não é para mim. E eu levei um choque com aquilo que eu disse sobre mim mesma. Aí eu comecei a repensar, dizer, por que não? Por que eu estou me boicotando nisso? Por que eu estou dizendo que não? E Deus me levou a boas respostas. Então pensa sobre isso. Que mundo você está declarando, está gerando para você? Que mundo é? Qual é a realidade que você está gerando para você? São 10:10, falta 10 minutos para terminar a aula. 5 minutos, né? 5 minutinhos a gente termina a aula de hoje. Certo? Abram a Bíblia. Em 1 Coríntios 2,14, a gente vai terminar com esse texto. 1 Coríntios 2, versículo 14. Diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas o principal que a gente vai ficar para hoje é o homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O que isso quer dizer, Grace? Isso quer dizer que quanto mais natural eu sou, mais natural eu sou, menos fé vou exercitar. E se menos fé eu vou exercitar, o meu crescimento, o meu progresso, o meu avanço, ele vai ser mais lento, mais demorado, mais sofrido, mais suado. Por quê? Porque eu só consigo aceitar o que é natural. Eu só consigo aceitar 1 mais 1 é 2. Eu não consigo entender, eu não consigo aceitar que eu posso fazer uma declaração com a minha boca e que eu vou desfrutar daquela declaração logo ali na frente. Eu, dentro da minha mente, eu tento racionalizar aquilo e eu vou dizer, como é que pode? Como é que eu vou declarar? Eu vou fazer tal coisa. Deus vai me abençoar em tal coisa, simplesmente vai acontecer. Não é simplesmente, minha gente, mas a partir do momento que eu declaro, Deus pega essa verdade, a Bíblia diz que a palavra ela não volta vazia, ela traz um resultado. Deus pega essa verdade, Ele envia os anjos para trabalhar, Ele faz as coisas cooperarem. Tudo se une para trabalhar com aquela verdade que eu declarei. Eu só não estou enxergando, mas está acontecendo. E do mesmo jeito, se eu sou uma pessoa natural e eu vivo declarando incredulidade, tudo se une também para trabalhar contra mim. E é disso que eu vou desfrutar, as coisas vão ser mais difíceis, mais sofridas, mais desgastadas. E é nesse mundo que eu vou viver. E aí hoje a gente termina essa aula fazendo essa pergunta. Qual o mundo que você está criando ao seu redor para você viver? Lembre, a criação dele é pela fé. Amém? Vamos lá, estão aí? Cadê vocês? Abram a câmera para a gente se despedir. Onde estão vocês? Coisa boa, hein? Maravilha. Acho que o Jonas está falando, José, alguma coisa? Não? Tá. José vai abrir o áudio para a gente. Pronto. Conseguiu abrir, José? Só um pouquinho, gente. Espera aí que a gente está arrumando nosso áudio aqui. Retorno para mim, na verdade. Eu consigo falar com vocês. Para a gente terminar nossa aula hoje.
Agora eu estou ouvindo vocês. Quem está falando? Que bom, que bom. É verdade. Que bom que Deus nos ama, né? Aí Ele nos recheia assim de amor e de palavra. Nos coloca no colo. Amém? Coisa boa, né? É bom demais poder fazer junto, assim, né? Quem está com alguém junto em casa aí, esposa, esposo, mãe, filho, que quer, né? Que está junto ali, que está perto, que está acompanhando, é bom demais. Que maravilha isso, gente. A família toda cresce junto. Isso é muito legal. Vamos lá. Que bom, né? Que bom, coisa boa. E vocês, meu povo de Simão Dias, cadê vocês? Estão bem? Estão acompanhando? Eu quero o relatório de vocês. Fala, Lucas. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Coisa boa, gente, coisa boa. Deus é bom demais. Quem é que abriu a câmera ali? Ali embaixo alguém abriu. Não, aqui embaixo. Amém, é verdade. Glória a Deus, gente, coisa boa. Então tá, né? Então nós vamos nos despedindo. Quinta-feira a gente vai se ver de novo. Não desistam, não esmoreçam, não se apaguem. Amém? A gente tem muita coisa boa aí da parte de Deus para receber, para ver. Deus nos ama e Ele quer sempre nos puxar para mais perto dEle, para mais perto da verdade, para mais perto do amor dEle. Tá bom, gente? Muito bom estar com vocês hoje e quinta-feira a gente se encontra de novo aqui no CTBR. Boa noite para todos e até quinta-feira.